governo do estado prepara a proposta de atualização do regime de recuperação fiscal para prorrogar o plano que se encerra em 2020 até 2023. Caso a medida seja aprovada, o Rio de Janeiro vai conseguir uma redução de juros adquiridos na ordem de 5 bilhões de reais. A informação foi divulgada pelo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal durante audiência do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Durante o encontro, o representante do Conselho apresentou os relatórios mensais de acompanhamento e a evolução fiscal e orçamentária do Estado, consolidadas até setembro deste ano. Segundo ele, o não cumprimento de medidas propostas no plano gerou um déficit de 1,8 bilhões de reais aos cofres do Estado. Hoje nós já estamos 1,8 bi abaixo. Então tem que vir uma nova medida para recompor esse 1,8 bi. E cada vez que uma medida é executada a menor, tem que haver uma outra medida para recompor esse equilíbrio. A arrecadação está caindo. A despesa, por você não ter incorporado o 13º, na realidade está acima do previsto. Então você tem receita abaixo do previsto, despesa acima do previsto, resto a pagar aumentando, e uma expectativa de pagamento de serviço de dívida que começa em 2020. De acordo com o relatório de acompanhamento do plano, a alteração no plano de carreiras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro teria gerado um impacto negativo de 217 milhões de reais para o Estado, dados que, segundo o professor da UERJ, Ricardo Lodi, não condizem com a realidade. Os 217 milhões não têm correspondência com a realidade, porque trabalham com números absolutamente loucos. O número de professores que eles colocaram é superior ao número de professores que a UERJ tem. Então, só isso já mostra que o dado está furado. O secretário estadual de Fazenda disse que o governo tem tomado uma série de medidas que visam o reequilíbrio fiscal e falou sobre o decreto assinado pelo governador que oferece às secretarias da Casa Civil e da Fazenda instrumentos para monitorar o cumprimento do regime de recuperação fiscal. Tem encaminhado alguns projetos para a LERJ, para que essa agenda possa progredir. Ontem, o governador em exercício, Cláudio Castro, editou um decreto que reforça a governança do regime de recuperação fiscal, dando à Secretaria da Casa Civil e à Secretaria da Fazenda instrumentos para monitorar o cumprimento do regime de recuperação fiscal e também uma interlocução privilegiada com o Conselho de Supervisão, justamente para buscar agilidade, buscar rapidez na solução dos questionamentos, dos pontos que forem levantados na condução do regime. O plano é fundamental para o Estado do Rio de Janeiro, sem um plano é o caos. Sem um plano, o Estado não consegue pagar as folhas dos seus servidores, em especial a área da segurança. Nós vamos viver uma guerra civil. Precisamos ter responsabilidade, que o momento é difícil, tem uma questão política aí colocada entre o Estado e o governo federal e a gente espera a responsabilidade de todos, né? Mas, no mais, nós debatemos os números, o Conselho tem feito reiteradamente alguns alertas e a gente tem tentado estar próximo, discutindo esses alertas, muitas das vezes com razão, outras vezes os dados não estão seguros para serem discutidos. O presidente da ALERJ, deputado André Ceciliano, disse ainda que a casa vai economizar até o final do ano mais de 400 milhões de reais. Nós vamos economizar desse ano na ordem de entre 400 e 430 milhões de reais. Nós já reduzimos a questão da folha, vamos reduzir nominalmente em torno de 15%. E a cada mês vamos reduzir o percentual de pessoal. Eu acho que nós vamos chegar nos próximos 4 meses, eu diria no mês de fevereiro para março, um ano da administração, né, com um percentual de 1,04%, onde o percentual de pessoal seria 1,684%. Então, nós vamos estar muito bem em relação ao nosso orçamento, em relação à receita corrente líquida com gasto de pessoal.